Se paz, queridos. Vocês estão com frio? Não, né? Tá quentinho aqui dentro, não tá? Que bênção. Sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa igreja. Sinta-se em casa, porque essa é a sua casa, meu irmão. E nós estamos aqui nesse dia especial, Dia das Mães, dia frio. E mesmo assim, nós cremos que a presença do Senhor, ela aquece os nossos corações. Amém? É ela que enche a nossa alma. E nós estamos aqui para continuar glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 25. Hoje nosso tema é quando o medo e a ansiedade tomam a casa. Dentro da nossa série de mensagens, Deus no caos da casa. Vamos abrir Mateus 6, Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 25. Amém? Vamos ler? Diz assim o texto: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos. Queremos, ó Deus, continuar na tua presença, continuar, ó Deus, contigo. E eu oro, ó Deus, para que o Senhor continue falando conosco, ministrando, ó Deus, durante esse mês da família, um mês, ó Deus, dedicado a pensar sobre a nossa família, os nossos relacionamentos familiares, e também a família como a igreja, como os amigos que estão ao nosso redor, Deus. Muito obrigado pela família que temos. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue sustentando cada lar e cada família. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós não podemos nos esquecer que hoje é o dia daquelas frases: você não é todo mundo. Quando eu morrer, aí você vai saber. Só quando você for mãe, você vai saber o que eu estou falando. Na volta a gente compra. Essas frases da mãe, né? Se você, eu anotei algumas aqui, se você não guardar, vai pro lixo. Já ouviu alguém falando isso? Quando você for dono do seu próprio nariz, aí você faz o que você quiser. Não me pede nada hoje. Eu avisei, não avisei? São as nossas mães. E queridos, que papel maravilhoso que Deus deu para você, mulher, de ser mãe. Que honra você tem de representar esse cuidado, esse zelo, esse consolo do Espírito Santo, de Deus, nas nossas vidas, na vida de nós, seus filhos. E isso é maravilhoso, isso é motivo de honra para você, viu? Se sinta privilegiada de fazer parte disso. Tem um poema que diz assim: mãe, são 3 letras apenas, a esse nome bendito, também o céu tem 3 letras, e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe,
todo bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenininha, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menores do que Deus. Viu? Feliz Dia das Mães para você. Tem uma mãe aí do seu lado? Dê um Feliz Dia das Mães aí para ela. Talvez é a sua própria mãe. E hoje o tema da mensagem, quando o medo e a ansiedade tomam conta da casa. Nossa, o óculos está todo embaçado. Quando o medo e a ansiedade tomam a casa, é muito interessante a gente falar de medo e ansiedade também relacionado às nossas mães. Pensar nisso no Dia das Mães, porque quando uma mulher fica grávida, pronto, disparou o medo e disparou... Não vou enxergar sem vocês, sem o óculos, é porque está embaçadão aqui. Fica aquele medo, meu Deus, estou grávida, e agora? Fica aquela ansiedade de como vai ser o parto, fica aquele medo de quem vai ser o médico, de quem vai ser a parteira, enfim. E aí esses medos e ansiedade também geram no coração de uma mãe, pelo enxoval que ela precisa fazer, pelas fraldas, o chá, agora tem chá para tudo, né? Hoje em dia, né? Chá para revelação, chá de bebê, chá pós-bebê, enfim. Estou brincando, mas tem muito chá aí. E fotos, e tantas decisões que você precisa tomar. Então, isso gera medo e ansiedade no coração das mães. É ou não é, mãe? E aí a gente acha assim, pronto, pari, acabou. Como dizia minha mãe, desde que pari, nunca mais enchi. Já ouviu isso? Ela sempre fala isso. E depois que você pare, não acaba o medo, não acaba a ansiedade, ela continua. Porque aí vem, meu Deus, meu filho está crescendo, as roupas não estão cabendo, e aí agora eu preciso de roupa. Graças a Deus tem um bazar da Pichincha na igreja, eu vou lá arrumar as roupas para minhas crianças. E aí você pensa na fralda, você pensa na papinha, agora não é só leite, também precisa comer. Você pensa na escola, nos materiais. As preocupações e os medos vão mudando conforme os filhos vão crescendo. Ou seja, a mãe nunca deixa o medo e a ansiedade fora da sua vida. Ele vai acompanhar e a gente tem que ir lidando com isso. E os pais também, a família toda. E aí o filho cresce, aí a mãe pensa, meu Deus, agora a faculdade, como que vai ser, as finanças dele, o casamento, quem será a esposa, quem será o marido, os netos, a nova relação que a gente vai ter agora, o ninho vazio. Essas são as nossas mães, irmãos, que sempre vão estar preocupadas e ansiosas com alguma coisa, porque mãe é mãe. E pensando nisso, nesse tema para hoje, que vale, claro, para as mães, mas também vale para toda a família, todos os membros de uma família, a ansiedade e o medo são coisas que vêm permeando a nossa vida, a nossa história, desde quando o mundo é mundo. Então, semana passada, eu lancei uma enquete aí na igreja e nas nossas congregações, para a gente ter um diagnóstico das famílias, e durante essa série de mensagens eu vou jogando aqui para vocês os resultados. E hoje, eu quero jogar um resultado, pode colocar na tela aí para mim, por favor. A pergunta é, quem normalmente puxa a responsabilidade espiritual em casa? Olha aí que surpresa. 45%, quase 46% das respostas são as mães, né? E depois 18% o pai, 22% ambos, 9% ninguém. E o roxinho ali, não, é ninguém, e o azulzinho é o pai, e o verde são os filhos, que aqui na minha não apareceu também a porcentagem, mas é menos de 9%, que a gente pode perceber ali, né? Então a gente vê que a preocupação da mãe, às vezes ela pega uma preocupação que era para ser do pai, e ela assume para si essa preocupação, essa ansiedade, é gerada ainda mais. Então, isso é interessante, esses dados, porque de fato isso é a realidade de hoje. Essa pesquisa foi feita essa semana, então está fresquinha aí. Então os pais representam apenas 18%,
e ambos, né, graças a Deus, 22%, tanto o marido quanto a esposa, eles puxam essa responsabilidade para si. Mas acaba que essa preocupação da mãe não deixar o boi escapar com a corda. Ela fala, não, vem aqui, vamos puxar a responsabilidade da família aqui para mim, vou chamar esse povo para orar, vamos fazer o devocional, vamos para a igreja, meu povo, entendeu? Então a mãe acaba assumindo para si, e aí a carga sobre ela de ansiedade aumenta, tá bom? Aí, irmãos, dentro dessa pesquisa também, pode colocar aí na tela, por favor. A gente fez uma pergunta de quais desafios aparecem na sua família, e como é de múltipla escolha, eu olhando aqui, a maior porcentagem dentre as escolhas estão sobre questões emocionais. Você percebe aí que muitos responderam ansiedade, muitos responderam estresse e desânimo. Então, estão acima aí de 40% desânimo, estresse e ansiedade. Então, são questões emocionais. Na pesquisa Brasil-Mundo, as maiores preocupações das famílias vão ser saúde, vão ser segurança ou a insegurança, finanças, saúde mental e criação de filhos. E nessa série a gente vai combater esses medos aí, e hoje, em especial, esse caos emocional dentro do caos da nossa casa, é o que nós vamos falar hoje, tá? Esse caos emocional, que onde o medo e a ansiedade entram através das contas que estão chegando, através da comparação, através da insegurança. Os pais vivem preocupados com o futuro. O casal conversa muitas vezes mais sobre problemas do que sonhos. Os filhos estão aí pressionados pelas redes sociais, pela comparação, e aí aumenta a ansiedade no meio dos jovens. Nós vamos tratar disso semana que vem, mas isso, querido, tem sido alvo de muita preocupação e estudos sobre a saúde mental dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, porque com o advento das redes sociais, conforme vai se tornando mais presente na nossa vida, ao mesmo tempo a ansiedade, a depressão também vai aumentando na mesma proporção. Então isso é muito sério. Então as redes sociais fazem a família ficar distante, o celular que era para aproximar, distancia. As pessoas estão cansadas, dormem cansadas, acordam cansadas. Quando você pergunta para alguém, e aí, como que você está? Estou cansado. Então, esse cansaço tem muito a ver com a nossa mente, não o cansaço de carpir uma data com uma enxada. É um cansaço mental mesmo, e nós vamos trabalhar isso aqui nessa série. Traumas, eu coloquei aqui também, traumas antigos que vira e mexe estão vindo à tona. Isso tem trago peso sobre as famílias, sobre as crianças, sobre os pais, as mães. O ambiente da casa então fica tenso, fica pesado, fica aquela guerra que às vezes é visível ou também é invisível, e as pessoas com ansiedade apenas sobrevivem, não estão vivendo. Isso é sério. Você não viver plenamente, apenas sobreviver com a sua família, é muito triste, queridos. Nós temos família para nós desfrutarmos o que é bom, o que Deus nos deu para desfrutar nessa terra. E aí nós estamos cada dia mais tensos, cada dia mais intensos, e aí o coração que fica preso ao passado, ao ontem, ou preocupado com o amanhã, e aí você não consegue viver a graça de Deus hoje. Existe uma graça de Deus para nós hoje, para esse dia que se chama hoje, e nós estamos aí presos no passado, antecipando o futuro. Isso é muito sério, irmãos. Aqui em Mateus 6,34, Jesus diz para nós: basta a cada dia o seu próprio mal. Vai ter mal na nossa vida? Vai. Então, basta o de hoje, já está bom já. E amanhã nós vamos viver o outro dia. E aí, o Senhor, na sua palavra, nos mostra que o medo e a ansiedade tomam a casa
um pouco antes de algumas preocupações que ele coloca aqui, que é roupa, comida e enfim. Aí eu quero voltar um pouquinho no verso 19. Aqui a gente está no Sermão do Monte, tá, querido? E aqui o Senhor começa a falar dos tesouros dos céus. No verso 19 ele diz: não acumulem para vocês os tesouros da terra, onde a traça, a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, também aí estará o seu coração. No verso 23 ele diz: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E no 24 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro. Então, o medo e a ansiedade, porque no verso 25 ele começa dizendo: portanto. Ele traz essas soluções para a preocupação da vida, depois de levantar esses problemas. E esses problemas, Jesus está mostrando aqui, que é a preocupação sim, em possuir coisas, em possuir recursos. E quando a gente olha as preocupações da família no Brasil e no mundo, nós vemos a preocupação financeira. A preocupação financeira tem gerado muita ansiedade no coração do povo, muito medo do futuro, como que vai ser? Agora com isso, agora com aquilo, com essa notícia, com aquilo outro. Então, a gente vai vivendo essas aflições financeiras, e o Senhor está falando aqui: olha onde estão os seus olhos. Quando a gente vê esse texto, a gente acha que ele está falando só de olhar coisas pecaminosas. Não. É de nós colocarmos a nossa atenção, fixarmos a nossa atenção em coisas gerais, passageiras, como adquirir e preocupar com coisas dessa terra, tá? Então ele traz esse contexto para que a gente entenda que cuidado, para nós termos cuidado com o nosso coração sobre possuir recursos ou sermos possuídos por eles. Nós possuímos recursos e está tudo bem. É bom você ter uma roupa nova, um sapato, um celular, está tudo certo. A questão é nós sermos possuídos por isso. Isso é o centro da minha vida, isso é a fonte de tudo que eu faço. É aquilo que mais toma o meu pensamento. E se faltar? E se eu perder? E se eu não conseguir? E se os outros tiverem mais do que eu? E aí os seus olhos invejosos muitas vezes olham para as posses do outro. Você não tem, mas você quer ter. E isso é o que Jesus está tratando aqui também, irmãos. Então esses olhos maus têm a ver com avareza, com inveja, com cobiça, sim. Então o coração consumido por esse tipo de comparação nunca vai ter paz. Como que tem paz, meu Deus do céu? Não tem, está sempre comparando uma coisa com a outra. Então Jesus chega ao ponto central aqui, no verso 24, antes de entrar no verso 25, ele fala: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao dinheiro. Aí ele começa: portanto eu vos digo. Então, ele termina essa conclusão falando: olha para onde você está olhando. Parece redundante, mas é você prestar atenção de onde está a sua atenção, a sua tensão e a sua preocupação da vida. O que mais toma o seu pensamento durante as 24 horas do seu dia? No que é que você tem sonhado? Você fala: hoje eu sonhei com um negócio, hoje eu sonhei com a triângulo. Falei para a Lília. Vixe, o que você tem sonhado nesses dias? São preocupações que às vezes brotam na sua mente por conta daquilo que você tem experimentado, vivenciado. Irmão, isso é muito sério. Por isso, antes de tratar sobre as preocupações da vida, Jesus trata primeiro o coração, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Amém? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. A paz começa quando Deus volta a ocupar o centro da nossa vida. A paz começa nesse momento, onde o dinheiro é apenas uma ferramenta e não um fundamento da nossa vida, da nossa história. O dinheiro é uma simples ferramenta.
Então o que tem te preocupado? Vou dar 2 segundos aí para você pensar. O que tem te preocupado? 2 segundos é pouco, né? Irmãos, o medo e a ansiedade tomaram conta da sua casa? Não precisa me responder não. Mas se tomaram, a gente precisa pensar primeiro que o medo e a ansiedade têm seus pontos positivos. Tem. O medo leva você, a criança, a não botar o dedo na tomada e levar um choque. Você vê que a criança, às vezes, ela faz coisas sem pensar. Então, o medo, ela cuida da gente. O medo é uma forma de cuidado. Senão, você já teria feito coisas terríveis. A ansiedade faz você levantar da cama e seguir sua vida. Essa é uma ansiedade boa e o medo bom. O problema disso é quando o medo te paralisa e a ansiedade te consome. O medo te paralisa e a ansiedade te consome. Aí o negócio fica feio. Aí o negócio começa a te travar. E aí o verso 25, quando ele usa a palavra ansiedade, Jesus está usando ansiedade, no original é rasgar. É estar constantemente em suspense. É estrangular. É essa ansiedade que Jesus está tratando aqui. Não é a ansiedade boa. Não é o medo bom. É essa ansiedade que te estrangula, que te consome, que te rasga totalmente. É essa ansiedade que, com certeza, pelas pesquisas, muitos aqui têm passado. Com certeza, vira ou mexe, nós temos passado, independente se você é pai, mãe, filho, vó, solteiro ou casado, não importa. Ansiedade, desânimo, medo, são coisas que nós temos vivenciado. Ansiedade é essa ela é essa antecipação de coisas que nem vão acontecer. 80% das suas preocupações vão ficar só na sua cabeça. Elas não vão acontecer. Isso é dado, isso é fato. Então nós estamos aí preocupados, é como se você estivesse se adiantando a algo que nem vai existir. É como se você estivesse gastando energia em algo que nunca vai acontecer. E aí você se perde. Existe um comentarista, um escritor chamado Corey ten Boom. Ele diz assim: a ansiedade é ser crucificado entre 2 ladrões. O ladrão do remorso, que te faz olhar para trás, e o ladrão da preocupação, que te faz olhar para frente. É você ficar preso nisso. Você olha para trás, olha para frente, olha para trás, olha para frente e esquece do agora. Talvez você está preocupado agora. Nesse momento, falou de preocupação, você fala: meu Deus, eu tenho que fazer algumas coisas. Seu coração já começa a dar um ataque cardíaco. Você já começa a ficar acelerado. Irmãos, a ansiedade crônica, a TAG, ela precisa ser tratada com medicação, com terapia, e está tudo certo. Transtorno generalizado. Mas o que nós vamos tratar aqui é sobre essa ansiedade que tira os nossos olhos do Senhor. É essa ansiedade que nos antecipa. A ansiedade tem levado pessoas à morte. A ansiedade tem levado pessoas ao hospital, achando que está tendo um ataque cardíaco. E ela chega no hospital, o médico dá um remedinho e pede para ela voltar para casa, porque é só ansiedade. É um problema hoje de saúde, ansiedade, depressão, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque esse caos da ansiedade, do medo, tem tomado a nossa casa. E você sabe que isso é uma realidade. Então, espiritualmente falando, a ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos do que é eterno e olhar para aquilo que é passageiro. Quando Jesus começa a tratar aqui a ansiedade, ele trata também a incredulidade. A ansiedade relacionada junto ali, casada com a incredulidade, com a falta de confiança no Senhor, com a falta de confiança naquilo que Ele já fez e que Ele pode fazer ainda na nossa vida. Então a preocupação e essa ansiedade, ela tem o poder de encurtar a nossa vida, roubar as nossas forças, nos adoecer. E aí, o texto fala: não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem ao seu próprio corpo quanto a vestir. Então o Senhor está falando de comida, bebida e vestimenta.
Não é a vida mais importante que a comida, é o corpo mais importante que a roupa. Eu acho interessante quando Jesus começa a tratar a ansiedade, ele fala, observem. E lá depois ele fala de novo para a gente observar, olhar, ver. Então ele está falando de contemplação. Porque numa crise de ansiedade que a gente tem, num ambiente ansioso que a gente vive, nós não conseguimos contemplar o agora e aquilo que Deus está fazendo, a realidade. Nós estamos aí com a visão embaçada, com os ouvidos, com a cabeça cheia de medo e de barulho, e a gente não ouve mais nada. Então, o Senhor está tratando aqui a ansiedade com essa abordagem contemplativa. Olhem, observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Então é como se o Senhor estivesse falando para você, ei, para um pouquinho aí. Vamos olhar aqui o que eu ando fazendo. Vamos olhar, vamos contemplar, querido, aquilo que eu já fiz na criação e também na sua vida. Para a gente eliminar a ansiedade, a gente precisa contemplar aquilo que o Senhor fez e continua fazendo. Então, observem, vejam as aves, vejam os lírios, nem Salomão em toda a sua glória vestiu como eles. Olha isso. E a gente preocupado com essas coisas aqui da terra. A nossa preocupação, irmãos, e a gente vai ver aqui que o Senhor fala sobre buscar primeiro o reino dos céus, já eu vou entrar nisso, mas a nossa preocupação é tão egoísta, que nós nos esquecemos que nós somos eternos. Nós nos esquecemos que tudo isso aqui vai passar, que é um sopro, que é um pó, que nós somos pó. E aí, estamos preocupados com casa, com carro, com dinheiro e não sei o quê. E esquecemos da eternidade, que nós somos eternos, que nós vamos estar com Ele, seja depois da morte, ou seja quando Ele voltar e nos buscar. Nós estamos presos, garrados aqui nessa terra. Nós estamos contemplando a nossa dor, estamos contemplando as nossas mazelas e não estamos nos lembrando que nós somos eternos, que existe uma promessa eterna para nós. Amém, igreja? Então, essa natureza que nós falamos semana passada, dessa natureza pecaminosa, nos leva a ficar presos no agora. Nas coisas passadas, no agora e no porvir, no sentido de preocupações terrenas. E aí, essa ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão, porque ele diz assim, não se preocupe com o amanhã. Não, peraí. Que ele fala que os gentios, os pagãos, verso 32, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisa delas. Então, peraí, aqui o Senhor está tratando a ansiedade, volto a dizer, de forma espiritual e atacando esse problema, e dizendo para mim e para você, que a ansiedade nos leva a perder inclusive o nosso testemunho como cristãos. A ansiedade faz com que, o Deus Pai conhece todas as coisas, e eu digo que sou de Deus, que conheço a Deus, mas estou aqui preso nessa ansiedade, nessa preocupação financeira, nessa preocupação. Quando você está travado nisso, irmãos, nós precisamos parar e olhar com mais cuidado sobre essa ansiedade. Então, a gente vai vencer a ansiedade, de acordo com esse texto, sabendo que Deus sabe que você precisa de todas as coisas. Deus é seu Pai e Ele sabe que você precisa do que você acha que precisa e é aquilo que você nem acha que precisa. Ele sabe de todas as coisas e nós precisamos descansar nisso. Nós precisamos descansar nessa verdade. Você, mãe, precisa descansar nessa verdade. Fala aqui para mim, você consegue resolver um problema que talvez pode acontecer amanhã? Não. Depois da manhã, mês que vem, ano que vem, nós não temos esse poder. Nós não estamos no futuro. Mas Deus está.
Deus está no futuro, Deus está em todo o tempo, Ele é o Senhor do tempo, Deus está cuidando de todas as nossas demandas, irmãos, e a gente se esquece disso, a gente acha que nós somos o Deus que resolve tudo, nós achamos que o poder está nas nossas mãos, e o poder não está nas nossas mãos, nós não somos deuses, nós somos criaturas dEle, nós somos necessitados dEle, da presença dEle. Você pode dizer um amém? Amém. Que bom. Aí o texto vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então o foco aqui no problema, Cristo aponta para esse centro da vida. Vocês estão se preocupando aí com tantas coisas, comer, beber e vestir. Então o que nós vamos fazer primeiro? Vamos contemplar. Vamos olhar, vamos ver o que o Senhor já fez e continua fazendo. Você vai olhar a natureza, observar os lírios. Tem lírio aqui? Nem sei. Não, vai observar então a o quê? A samambaia. Lembrei de um apelido aqui, né? Samambaia. Observe as samambaias, elas estão verdes. Observe aquela rosa do deserto lá na sua casa. Olha para a serra, olha para o céu, porque o Senhor criou todas as coisas, Ele é poderoso nisso, a gente precisa contemplar. Sabia quando você acorda, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é se expor à luz natural? Sabia disso? Se expor à luz natural. Porque assim, nós estamos nos expondo a uma luz artificial, assim que a gente acorda, que é o celular. E aí a sua ansiedade já fica a 1000 por hora. Talvez a primeira coisa que você faz quando você acorda é checar as suas redes sociais. Instagram, os stories aí do Instagram, do WhatsApp e tudo mais. Já acorda acelerado. Sabia que essa passada de dedo aqui na tela já foram feitos cálculos, estou me adiantando da mensagem do domingo que vem, mas vamos lá. Já foram feitos cálculos de que, de tanto você rolar, fizeram o cálculo da quantidade, os centímetros que tem na tela. Já deu para dar a volta no mundo, uma pessoa só, já deu a volta no mundo, em poucos dias, só rolando a tela do celular. Como não ficar preocupado e ansioso? Como descansar a mente desse jeito, irmãos? Com tanta informação que a gente tem recebido de todo jeito. Você, no mesmo momento que você está vendo a informação de um vírus que está chegando, você está vendo um meme do macaco, aí daqui a pouco vem uma música, daqui a pouco aparece uma palavra, daqui a pouco vem um meme de alguém caindo. É assim, a sua mente a 1000 por hora e você absorvendo tudo isso e dizendo, eu estou só descansando. Não está descansando. Você não está descansando. E é por isso que você está tão cansado. Porque a sua mente não foi feita para isso. Então o Senhor está falando, contemple, olhe a samambaia, olhe aí as aves que eu fiz, que eu criei. Olha, observe, sinta, cheire aí a minha natureza. Contemple a beleza que eu criei. Sabe de uma coisa bela que o Senhor criou? É a criação dele, a humanidade. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha que coisa mais linda. Tem gente que está tem gente que não está concordando, não. Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, contemplar e agora buscar. Então, eu estou contemplando, e agora o Senhor está me chamando a buscar, a ir atrás. Essa é uma ansiedade boa, buscar. E buscar o quê? O dinheiro, buscar o quê? O sustento também. Isso faz parte da nossa vida e nós não vamos negligenciar isso. Então eu tenho que ficar parado aqui esperando cair o maná do céu. Não, você tem que ir lá na Maná e pagar e comprar o pão. Estava fazendo propaganda para Maná aí. Né? Então você precisa levantar e comprar e trabalhar, isso é de Deus, trabalho é de Deus. A questão é o tempo e a preocupação extrema que eu coloco nisso. Eu trabalho glorificando ao Senhor.
O meu trabalho glorifica ao Senhor. Amém, igreja? Então eu vou continuar trabalhando, glorificando a Ele, mas ao mesmo tempo eu estou contemplando ao Senhor, eu estou adorando ao Senhor, porque o meu trabalho é adoração. E aí, busquem o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor está falando aqui de buscar primeiro, prioridade no reino de Deus. Prioridade em buscar o seu governo, a confiança, a rendição total em Cristo Jesus. Isso é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aquilo que domina os nossos pensamentos, irmãos, revela quem governa o nosso coração. Eu já disse isso, quero que isso seja fortalecido na sua mente. Aquilo que domina a sua mente revela o que governa o seu coração. Buscar primeiro o reino de Deus é viver com essa consciência de que Deus é rei, que Ele reina sobre todas as áreas da sua vida. Qual é o seu reino? Porque assim, desde que nós nascemos, uma ideia de reino é colocada sobre nós. Por isso, crianças estão lá envolvidas, lá no Rio de Janeiro, envolvidas com crime organizado, porque aquilo para elas é reinar. Ela vê o cara com uma metralhadora gigantesca, com todo o poder passando ali na rua, ele fala, isso é reinar, quando eu crescer então eu vou reinar desse jeito. E tantos outros exemplos nós poderíamos dar aqui, mas o reinar que o Senhor está falando aqui é reinar com Ele, servindo Ele, amando Ele, se rendendo a Ele, onde o reino dEle é a prioridade, a sua justiça é prioridade. Então, o seu dinheiro não é seu reino, e se for seu reino, qualquer crise financeira que você tiver, vai destruir a sua alma. A aprovação que os jovens estão buscando aí não é o seu reino, porque se for o seu reino, qualquer rejeição vai te destruir. O nosso reino, querido, quando Cristo de fato é o rei sobre a nossa vida e nós reinamos com Ele, e aí há estabilidade na nossa vida, há paz na nossa vida, as ansiedades elas vão diminuindo. Está vendo o problema do caos dentro de nós? Esse é o problema, o caos cresce, o caos vai crescendo dentro de nós, dentro da nossa vida, porque nós deixamos de olhar e de priorizar a presença de Deus. O lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus se manifesta. Eu estou falando aqui de contemplação, e nós contemplamos ao Senhor enquanto olhamos para a natureza. Nós contemplamos ao Senhor na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra. Nós contemplamos ao Senhor na igreja, em momentos assim que nós estamos juntos. Por isso é importante nós estarmos aqui, fazendo frio, fazendo calor, chovendo. Nós precisamos estar juntos lá na sua doce. Precisamos, é ali que a graça de Deus se manifesta. Lá na sua casa, sentado à mesa, é onde Deus está sendo contemplado na sua vida, no seu trabalho. Então, Deus precisa ser a prioridade das nossas vidas, irmãos. O caos cresce quando cada pessoa da casa tenta ser o seu próprio salvador. O caos cresce quando cada um tenta ser o seu próprio salvador, carregando coisas que só Deus pode carregar. Quem te falou que é para você carregar isso? Foi Deus? Às vezes você está pegando cachorro pelas orelhas. E ao mesmo tempo, o contrário também é verdadeiro. Quem te falou que Deus não te chamou para isso? E às vezes você está se eximindo de algo que Deus te chamou. Está errado também, é outro extremo. Então, servir a Deus, buscar a Deus, contemplar ao Senhor, é saber que nós estamos reinando com Ele aqui. O Evangelho, querido, de Jesus nos lembra disso, que nós temos um Salvador, que os nossos medos, ansiedades, culpas foram levados sobre a cruz. Amém, igreja? Que Ele morreu, mas também ressuscitou para reconciliar o homem com Deus e restaurar aquilo que o caos desorganizou e colocar a nossa vida, a nossa família de volta para esse lugar de paz. Paz com Deus está em Cristo Jesus. Ter Cristo, querido, no lar não significa que você não vai ter problema.
mas significa que a presença dele está ali e te dá esperança para continuar. Os caos virão, mas você não está sozinho, porque é promessa do Senhor que Ele não nos deixaria sozinho. O Evangelho que nos alcançou prova que Ele está conosco, habitando em nós, vivendo em nós, e mesmo diante da ansiedade, do medo, Ele continua ali. Quando a tempestade vem, lembra da tempestade que os discípulos enfrentaram? O Senhor estava ali na tempestade e acalmou a tempestade naquele lugar. Então o Senhor quer acalmar a tempestade que está dentro de você e dentro da sua casa. Aí eu fiz um acróstipo. É acróstipo que chama? É? Coloca aí para mim na tela, por favor. Tenha calma, querido. Tenha calma. Nessa calma, talvez você possa decorar isso quando você estiver ansioso, é Cristo no centro. Jesus como centro da nossa vida. E aí, quando Cristo entra e reina nessa casa, o pai entende que não precisa controlar tudo. A mãe entende que tem alguém que controla tudo e esse alguém é Jesus. A mãe descansa de que é o Senhor quem cuida do nosso lar. Os filhos entendem que a nossa identidade, a sua identidade, filho, está firmada não nos seus amigos ou nos influenciadores, mas firmada em Cristo Jesus. O lar deixa de ser um lugar de apenas convivência, mais ou menos, e passa a ser um lugar de amor. Então, tenha calma, com Cristo no centro, esse amor que é o elo perfeito da nossa vida, essa leveza. Tenha leveza, dê risada, brinque dentro da sua casa com seus amigos. A gente tem levado tudo a ferro e fogo, irmão. É tudo tão pesado dentro dos nossos relacionamentos. É tanta frieza emocional e espiritual que ninguém pode falar nada, ninguém pode discordar de uma opinião, que pronto, o caos foi instaurado. Então tenha leveza. Nessa leveza, tenha tolerância com as pessoas que estão ao seu lado. Mansidão. Como é difícil ter mansidão nessa calma aí, né? E nas duas pontas, né? Cristo no centro e adoração. Essa adoração, sim, é um ambiente de louvor, mas também é uma adoração que serve a Ele, que deseja a Ele, que quer estar com o Senhor. E quando o pecado afastou nós, seres humanos de Deus, e nós, seres humanos, uns dos outros, mas Cristo nos reúne de novo, irmãos, sobre essa mesa. Cristo nos reúne de novo sobre esse lugar chamado mesa, família, comunhão, igreja. Aí você pensa assim, mas eu não tenho nenhuma referência de família. Irmãos, olha aí para o lado, olha para a sua doce. São lugares que o Senhor preparou para nós termos comunhão, termos amizade. Talvez sua família está lá no sul, no sudeste, e aqui na igreja você encontra uma família. Então, se você ainda está meio desconectado com a igreja nesse sentido, se aproxime. Fala, onde que é essa doce? Eu já recebi um convite para a doce, eu nunca fui. Vá, para você se sentir amado, para você se sentir abraçado. Para o cão não entrar na casa, né, Edninha? Para a gente estar junto, para a gente estar abraçado. Então, a família nos ajuda nesse sentido, e a igreja também. É o meme da Edninha, tá, gente? Ela leu assim, Deus no cão da casa. Então, não está totalmente errado, né? O cão aí, tentando a nossa vida. Então, na igreja, na doce, surge isso, essas brincadeiras, surgem memórias para você brincar, para você levar para a vida. Lembre-se dos seus grupos, lembre-se das suas amizades, quanto isso te faz ficar mais leve. Não dá para nós andarmos sozinhos, querido. Nós estamos aqui falando de família e, de fato, muito dos medos e das ansiedades que sentimos é porque nós estamos enfrentando sozinho certas batalhas. Nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos falar das nossas dores, das nossas dificuldades, de onde o calo está apertando. Nós precisamos tirar esses pesos, porque não é assim que o Senhor quer que você viva. E aí o texto continua, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que todas essas coisas vão ser acrescentadas: comida, bebida e vestimenta. É isso que vai ser acrescentado. Essa é
a prioridade também naquilo que nós vivemos. Não são todas as coisas do mundo. Eu estou ansioso porque eu não tenho um carro do ano. Não é sobre isso, tá, irmãos? É sobre comida, bebida e vestimenta que o Senhor está falando. Então acalma seu coração, porque Ele vai te sustentar. Então, quando Cristo está no lar, o medo e a ansiedade, elas têm que sair. E aí, para encerrar, o verso 34 diz: portanto, não se preocupem com amanhã. Não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Não se preocupem, porque amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. E aí a gente está agarrado, preocupado. Não se preocupe, respire, irmãos. Há um caos instaurado dentro dos nossos lares que começa aqui dentro de nós. Nós estamos falando dessa série, o caos na casa, em todo o tempo eu estou falando desse caos que está dentro de nós. E o Senhor está querendo nos tirar desse lugar, porque Ele nos dá graça todos os dias. Há uma graça diária sobre a sua vida e a sua família, sobre os seus amigos, sobre os seus relacionamentos. Então viva o hoje. Você tem o hoje para viver. Viva o hoje. Contemple ao Senhor hoje. Adore ao Senhor hoje. Busque em primeiro o reino de Deus agora, hoje, enquanto há vida, há esperança. Quero convidar você a ficar de pé.